Olá, tudo bem? Mais uma vez com vocês aqui, batendo um papo, um super papo. Hoje vai ser uma coisa muito legal, tenho certeza absoluta disso, porque a Patrícia, minha convidada, é uma pessoa de papo leve, papo reto, não tem frescura, e a gente vai falar sobre a nossa vida, sobre nós, mulheres de 50 a mais, e todos os perrengues que nós enfrentamos com relação a esse assunto. Por que eu acho que esse papo vai ser muito legal? Porque a gente tá na hora da gente descortinar com aquele monte de bobagens de viver o passado, viver a sombra, viver aquilo que a gente não é mais. Tá na hora da gente ser firme, da gente se entender enquanto pessoas que têm uma maturidade, uma vida, uma experiência muito legal, que a bagagem já está super forte. E essa minha querida convidada é uma inspiração que, nossa, cada vez que eu assisto a Patrícia de óculos, sem óculos, de óculos, sem óculos, eu adoro ela. E aí, até achei que meus cabelos seriam parecidos com o da Patrícia hoje, ó. Estamos muito parecidas, Suzana. Só é um pouquinho mais escuro que tu, mas tudo bem, tá nessa, estamos nessa. Tudo bem? Aliás, vou te contar uma coisa, eu estava assistindo os teus vídeos de alguns anos. Como tu tá mais bonita, Patrícia? Tu acha? Patrícia, os cabelos eram lisinhos, eram fechadinhos. É, Gente, eu acho mas em que hoje... compensação, eu tinha um colágeno, uma bochecha lustra, que era uma beleza, né? Mas hoje eu já estava assistindo a tua live com a Dermato e estava vendo que o colágeno é indispensável, que a água é fundamental, que a água irriga a nossa pele, nos deixa com brilho e tudo isso. É isso, né? Exatamente. É. A maneira mais barata de manter a pele boa é beber litros de água, né? Porque a gente fala muito em tratamentos caros, né? Tratamentos estéticos, que às vezes nem todas as mulheres podem fazer, e a gente esquece do básico, que é tomar água e se alimentar bem, né? Só a única coisa da água é que é uma chatice fazer xixi, né? Porque, meu Deus do céu, passar o dia inteiro fazendo xixi, tomando água. Nossa, que coisa É isso que eu faço da minha vida, é tomar água e fazer xixi. Me conta uma coisa, me conta da tua vida caxiense. Uma caxiense que tem 51 anos, aí um belo dia ela teve uma oportunidade, passou um cavalo encilhado na frente dela, ela disse, é nessa que eu vou começar a fazer alguns comentários, vou ser a jornalista, que naquela época não era jornalista ainda, lá do Jornal do Almoço de Caxias do Sul. Me fala sobre isso. Bom, então, Suzana, meu primeiro trabalho foi como modelo, né? Eu fui modelo dos 14 aos 16, 17, por aí. Aqui em Porto Alegre. Eu saí de casa aos 14 anos. É mesmo? Com 14? Minha mãe quase enlouqueceu. Eu vim morar na casa do meu padrinho aqui, né? Uhum. Então eu tinha ali um suporte familiar e tal, né? Calma, Porque, porque os desfiles e as fotos todas aconteciam aqui em Porto Alegre, né? Então eu fiquei aqui 3 anos trabalhando como modelo, terminei o meu 2º grau, né? Aqui em Porto Alegre. E o que acontece? Como eu sou uma mulher muito grande, eu tinha muita dificuldade, desde aquela época, de me manter um palito. Porque Como assim? de ficar muito magra, entendeu? Muito magra, como é um padrão de uma modelo. Mas tu tinha dificuldade ou isso era natural? Não, eu tinha dificuldade, porque eu sou muito grande. Eu tenho uma estrutura óssea grande, eu sou uma mulher larga, eu não sou uma mulher estreita, entende? Como deveria ser uma modelo. Então, meu corpo não serve para modelo. Ponto. Quando eu me dei conta disso, que ia ser muito difícil para mim, que ia ser muito esforço, ficar passando fome, eu disse, não, vou voltar para Caxias e vou ver o que acontece lá. E lá eu fui trabalhar direto numa agência de publicidade, a Estúdio Uno. E no trabalho na Estúdio Uno, eu tinha que ir na TV Caxias quase toda semana para gravar os comerciais. Eu fazia produção de comerciais para as lojas Colombo e para Enxuta, que era uma marca de máquinas de lavar roupa e secar roupa, lembra? Que não existe mais. Lembro. Então, e nessas indas e vindas ao estúdio da TV Caxias, o diretor de jornalismo me chamou e disse, olha, tu não quer fazer um teste para apresentar o Jornal do Almoço? Tu tem uma voz ótima, tu é bonita. Eu disse, tu tá louco? Eu disse, eu não sei escrever uma linha, eu não sei falar, e eles vão fazer o teste amanhã. Aí fui, fiz o teste, e
Ele me ligou, ele começa amanhã, tipo assim. E aí eu fui pra lá, às 8 da manhã, me maquiaram, me botaram um blazer e disseram, essa aqui é a lauda, tu vai ter que ler, porque não tinha teleprompter na época. Ai, sei. E eu aprendi ao vivo. Foi um horror. Assim, os 2 primeiros meses jorrava água das minhas mãos. De tão nervosa que eu ficava. Eu molhava toda a bancada, sabe? Do Jornal do Almoço. Era uma coisa assim. Aí lá pelo 6º mês eu comecei a me sentir um pouco mais à vontade. Quando fechou um ano eu já No estava... 6º mês, Patrícia? No 6º mês eu já estava assim super tranquila. E quando eu fechei um ano eu já ganhei um prêmio. Porque eu dirigi um videoclipe, porque eu entendia de produção. Que eu tinha Ah, aprendido na Estúdio Uno. Eu dirigi um clipe para um prêmio que era do Sul Encanto, que era um prêmio das melhores bandas do Rio Grande do Sul. Ganhei esse prêmio. E aí as pessoas começaram a me olhar e dizer, nossa, essa mulher tem talento, né? E ali eu fui ficando, fui trabalhando e logo depois o Michele Caetano, que já faleceu, que é um grande publicitário gaúcho, que foi um dos fundadores da MPM, tá? Lá nos anos 80, foi abrir uma agência de publicidade em São Paulo e disse, vem comigo, Guria. E eu disse, é pra já, eu não quero ficar nessa cidade. Porque eu sempre achei Caxias muito pequena para mim. aham. Mesmo estando lá no Jornal do Almoço, mesmo estando numa situação muito confortável e muito bacana. Ganhando muito pouco, tá? Muito pouco, ganhando nada. E fui para São Paulo, trabalhei com ele um tempo, daí fiz estágio na Editora Abril, fiz estágio na TV Cultura. E me dei conta que se eu não estudasse, se eu não fizesse a faculdade de jornalismo, eu não ia sair do chão. Uhum. E aí voltei para Caxias, Entendi. né? E aí, Suzana, o que aconteceu? Eu sou de uma família muito humilde. Eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Caxias só tinha uma faculdade particular. E aí, olha que loucura, tá? Como a vida é maluca. Tu lembra quando o Júlio Rigoto abriu o Ibiza em Claro, Atlântida? claro, Júlio. Então, Aham. ele e o Tete, falecido Tete, irmão dele, me chamaram e disseram: tu não quer ser responsável por um bar durante o verão? Eu disse, claro. Eles disseram, tu vai ganhar 20% de tudo que tu vender. Eu disse, agora. E fui para Atlântida e fiquei 3 meses de barwoman. Aham. Tá? Voltei de Atlântida com dinheiro para pagar a faculdade pro primeiro ano. Ah, que legal! Aí ali eu fiz o primeiro ano de faculdade e enquanto eu estava fazendo a faculdade, o pessoal da TV da universidade me chamou e disse, tu não quer trabalhar na TV da universidade? Afinal, tu já tem experiência na RBS e tal. Eu disse, claro. E aí eu ganhei 75% de desconto na faculdade. Nossa. E aí foi como eu me Viabilizou. formei, sabe? Então, assim, às vezes as pessoas me olham hoje e dizem, ah, tu é uma mulher de sorte. Sorte? Será? Será? Eu acho que sim. Eu acho que os caminhos se abriram para mim, mas eu sempre batalhei muito por tudo e sempre estive preparada para quando passasse o cavalo encilhado, sabe? Tipo Aham. assim, o cavalo encilhado passou, me agarrei e fui. Aham. Preparada. Eu não tava ali mosqueando, né? Eu tava sabendo que eu tinha um talento de me comunicar, né? E que eu tinha que aproveitar isso. Mas, assim, toda a minha faculdade foi contando os dinheirinhos. Contando os dinheirinhos. Eu fui comprar um carro com 28 anos. Até Uhum. então eu andava de ônibus, fazia tudo de ônibus, né? E fui comprar com meu dinheirinho. Comprei um Escort, álcool. Isso é E aí, básico. logo depois, Suzana, eu acabei conhecendo meu sócio, o René Goya, que é um diretor de televisão, que é meu sócio até hoje. E a gente Uhum. acabou abrindo a Estação Filmes em 97, que é uma produtora que existe, que é nossa há 23 anos, né? E que a gente produz comerciais de TV, a gente produz programas de televisão, a gente produz audiovisuais, a gente produz conteúdo para internet, enfim, a gente está há muito tempo no mercado, né? Ele também é jornalista. Uhum. E ali foi a minha virada, assim, eu comecei a ganhar dinheiro daí com 30 anos, sabe? Que Sei. para uma mulher de 30 anos, né, eu ganhava bem, assim. Então, Aham. eu pude ir para a Europa a primeira vez com 30 anos, né? Mas foi tudo tardio, sabe? Porque eu tive que ganhar dinheiro para poder fazer as coisas. Eu não tive nenhuma ajudinha, porque ninguém tinha ajudinha para me dar, né? E tá tudo Aham. certo. Eu acho Ah, que eu acho bacana isso também, sabe? Eu acho que a vida me ensinou a dar valor para as coisas, né? Eu aprendi a dar valor para o dinheiro, eu aprendi a dar valor para as minhas conquistas.
E às vezes, quando a gente ganha muitas coisas, as coisas vêm muito fáceis. Com certeza. Talvez a gente não dê tanto valor, né, para cada conquista, para cada vitória. É isso. Assim, a primeira etapa da minha vida foi essa. Agora é muito legal, porque essa coisa da televisão, né? Tu estava falando da tua experiência, e eu também tenho experiência de ter ficado com o Clóvis Duarte durante 20 anos, e aí tu fala que as tuas mãos molhavam, assim, molhava a bancada, a minha boca, Patrícia, ficava seca, seca. Uhum. Porque a responsabilidade de falar com o público é alguma coisa, para mim, muito importante. Né? Na hora que a gente transmite alguma opinião, na hora que a gente informa as pessoas com relação ao assunto, a gente pode modificar a vida das pessoas. Isso é muito sério, né? É muito sério. Mas é uma experiência que, no final de contas, uma vez que a gente faz isso, a gente aprende tanta coisa de si mesmo, né? E eu acho que hoje, quando eu fico te olhando nas suas lives, ou nas suas participações, ou nas suas leituras de texto, que eu acho, eu já te falei sobre isso, eu acho a tua leitura magnífica, ela é forte, ela é contundente, né? É uma experiência que vem de lá, né, Patrícia? Vem de todo o tempo, essa coisa de falar com as pessoas, olhando no olho, a partir da câmera ou a partir do celular agora, né? E chegar lá no olho da pessoa que está nos assistindo, mas a gente também sabe que o que faz com que a gente chegue no olho não é a informação, né? É a emoção, é o coração, né? Não, total. E a internet veio, porque eu sempre fui jornalista, né? Padrão. Eu tinha laudas, eu escrevia textos. Aqui eu compartilho o meu dia a dia de uma forma muito orgânica e natural, né? Então eu estou sempre conversando com as pessoas e eu acho que essa naturalidade, as pessoas se sentem muito próximas de mim. E isso eu acho que é a história da internet, né? É a história do Instagram, é a história das lives, é a história. A gente está mais à vontade aqui. A gente pode errar e dizer, putz, desculpa, essa informação está errada. Me equivoquei, não é isso. Sabe? Ele falei bobagem. Espera aí que eu vou olhar aqui de novo. Espera aí, só um pouquinho. E tu volta. Porque é muito vida real, né? A gente não tem que ter essa coisa rígida da televisão, que foi a nossa escola da vida, né? Então, eu me divirto aqui, porque, na verdade, é a minha forma de voltar a fazer televisão no meu próprio canal. Né? Mas tem um aspecto que eu acho legal no teu comportamento, eu quero conversar contigo sobre isso. Como é que chegou, vou dar um pulo agora para chegar hoje, porque depois a gente volta de novo. Mas, enfim, como é que chegou a história de ser a mão amiga das mulheres de 50 a mais? Me conta. Vou contar. Então, quando eu fiz 46 anos, logo depois, fiz 46 em setembro, em outubro eu fui para os Estados Unidos estudar inglês, coisa que eu devia ter feito com 16, mas não tinha dinheiro, eu fui aos 46. E lá eu tive minha última menstruação regular. E aí falhou a menstruação. E falhou. Eu disse, tô grávida. Fui na ginecologista, ela disse, não, tu tá na menopausa, tu tá no climatério. Cara, meu mundo desabou, fez assim. Eu não tô acreditando, eu sou uma gata, eu sou cheia de vida. Eu acabei de começar um relacionamento novo, que história é essa, menopausa? Aquilo me deu uma chacoalhada, sabe? Tipo assim, ó, o tempo tá passando, tu vai fazer 50 anos daqui a 4 anos, e isso vai ter um impacto na tua vida. Então, o que eu fiz a partir dali? Eu comecei a falar sobre isso no meu Instagram. Eu lembro perfeitamente do primeiro IGTV que eu fiz dizendo assim, eu vou fazer 50 anos daqui a 2 anos, e agora? E eu estou na menopausa, porque quando a gente fala estou na menopausa, parece que tu põe um atestado, estou velha, não sirvo para mais nada, né? Não sirvo para mais nada, tô velha. Não sou mais uma mulher desejada, eu não posso mais procriar, eu não posso mais fazer nada. Que é uma grande bobagem. Então, eu comecei a falar, Suzana, para fazer uma terapia comigo mesma. Cada vez que eu vim aqui dizia, gente, olha só, então, pois é, tô no perimenopausa, os sintomas são esse, vou tentar esse tipo de tratamento. Mas olha, não é tão horrível assim, porque a gente continua inteira, dá para ficar bem. Eu tava falando isso para mim. Todo o meu início de percurso, até os meus 50 anos, eu tava falando para mim. O tempo todo. Que interessante. Mas o fato de estar falando para ti, numa mídia social, não era assustador para ti? Porque no final... Não, era, claro, mas assim, aí eu comecei a ter o feedback das pessoas dizendo, eu sinto a mesma coisa.
Caramba, eu me vejo na tua fala. Ai, que bom que você está falando de menopausa e ninguém fala sobre isso. Que coisa horrível. Parece que a gente acabou para a vida. E Deus, esse é o meu caminho. Daí eu entendi que era. E aí, quando veio a pandemia, que eu estava dos 49 para os 50, eu fiz 50 no meio do primeiro ano da pandemia. Aí eu me dediquei. Daí eu comecei as lives. E daí eu disse, eu preciso fazer com todas. Eu fiz Mônica Martelli, Cláudia Raia, Maite Proença. Todas que tu pode imaginar passaram por aqui. Eu entrevistei todas. Eu me dediquei para isso. E quando eu fiz 50 anos, eu postei uma foto minha nua no meu Instagram. Linda foto, que foi meu namorado que fez, o Marcelo, com um manifesto. Dizendo assim, eu convido vocês a se despirem comigo de todo e qualquer preconceito que uma mulher de 50 anos possa passar. E aí fui destrinchando. Então aquilo era para mim. Eu sempre falei para mim. É mesmo. Sempre. Até hoje. Às vezes quando eu falo, gente, vamos aceitar o corpo da gente como ele é. Azar, sabe? A coxa, as pernas estão flácidas, a bunda caiu. Mas tá tudo bem, vamos malhar o nosso cérebro, vamos ser mais, vamos seduzir pelos nossos pensamentos, pela nossa fala. Eu tô falando para mim. Porque tu imagina, Suzana, eu fui modelo, eu sou jornalista de moda há 20 anos, sou colunista da Zero Hora junto com a Patrícia, minha outra parceira. A gente sempre viveu num meio em que as mulheres têm 20 anos, 25 anos e pesam 25 quilos, tu entendeu? É uma loucura. Não tem espaço para mulher madura, para um risco na testa, não tem espaço, entendeu? Então, para mim, foi duro eu entender que eu não era mais jovem, que eu não tinha mais o corpo que eu tinha aos 30 anos. E aí eu sou bem sincera, todo esse trabalho que eu faço com as mulheres, eu faço comigo. É um espelho, sabe? Tudo que eu falo para elas bate para mim e volta. Então, eu estou afirmando para mim, o que eu estou falando para as meninas, eu estou afirmando para mim. E isso vai me fortalecendo cada vez mais e vai fortalecendo elas, sabe? E hoje, sim, hoje eu já estou super tranquila, eu já não preciso mais falar tanto para mim, porque eu já interiorizei tudo o que eu falo. Então, hoje eu consigo definitivamente me entregar para as mulheres de corpo e alma e realmente, assim, é impressionante a quantidade de mulher que me escreve todos os dias me agradecendo pelo tanto que eu faço por elas, né? Pelo tanto, pelas coisas que elas se identificam, pela força, pela energia, pela... Vamos lá, não acabou, estamos aí, sabe? Não dá mais o relacionamento. Termina, tu pode começar um novo relacionamento aos 50 anos. Eu comecei aos 49, na porta dos 50, entendeu? E é lindo um relacionamento maduro. É maravilhoso, é o melhor relacionamento da minha vida. Sabe? É o mais tranquilo, é o mais harmonioso, é o mais calmo, é mais sereno. E é também explosivo, sabe? Claro. Então, é isso, sabe? A gente não tem que se aposentar da gente, sabe, Suzana? Eu vejo mulheres que se aposentam delas. E isso me dá uma dó tremenda. Porque tu pode te aposentar de qualquer coisa, mas de ti mesma tu não pode. Se aposentar significa quase que desistir de sonhar, né, Patrícia? Exatamente. A gente não pode desistir de sonhar, de ter desejos, de ter planos, de ter projetos, de querer fazer coisas novas. A gente não pode perder a curiosidade. O que mais envelhece uma pessoa é quando ela deixa de ser curiosa. Quando ela não tem mais curiosidade pela vida, sabe? Hoje eu aprendo muito com o meu filho de 13 anos. É mesmo? Muito! Não, é inacreditável. Outro dia a gente foi num restaurante, eu, ele e o Marcelo, e tinha um rapaz numa mesa do lado com os familiares e com a namorada, e o garoto, um garotão, de colar de pérola. E eu disse, olha aquele guri de colar de pérola, que interessante. E eu e o Lourenço me olhando, mãe, é moda, tu não sabia? Desculpa. Entrou uma... Eu voltei? Não. Sim, Tô aí? Tá. Tu tá aqui. Ele disse, mãe, é moda. Todo mundo tá usando no TikTok, tem vários rappers que estão usando. É moda. Eu disse, gente, eu não sabia. Então ele tem me ensinado algumas coisas, mas eu tô aberta para ouvi-lo. Eu não disse, ai, que ridículo, o guri de colar de pérola. Não, entendeu? Eu aceito. Eu olho e digo, olha, talvez eu não ache a coisa mais espetacular do mundo, mas tá tudo certo. Né? Eu acho que a gente tem que estar aberta. Isso é uma coisa muito importante. A gente não pode envelhecer
nas nossas opiniões, sabe, nas nossas questões. A gente não pode se tornar uma pessoa preconceituosa. Agora, me fala uma coisa que eu acho super interessante, que a gente está batendo esse papo aqui. Acho que toda mulher, ao envelhecer, fica meio nostálgica com relação ao que era, né? Porque te perde coisas, nós perdemos, né? O físico perde, né? Então, assim, a expressão facial já não é mais a mesma, a pele não é, a bunda cai. Essas coisas todas que acontecem com a gente e todo mundo fica um pouco triste quando se olha no espelho. Eu fico imaginando para ti, uma pessoa tendo sido manequim, né? Editora de moda, produtora de moda, né? E esses assuntos para ti foram mais difíceis do que para uma mulher comum, já que tu fala tanto com as mulheres? Então, tem uma coisa que é óbvio, é uma merda envelhecer, Suzana, sabe? Não vamos poetizar. Tem um lado maravilhoso, tem um lado maravilhoso e tem um lado difícil. Que é E sabe o que é o pior para mim? Não é nem tanto a minha aparência física, porque eu já estou me acostumando, me habituando com o meu bigode chinês, com as minhas linhas de expressão na testa. Eu não sou. Eu faço procedimentos, sim, eu faço, mas eu não sou aquela maluca que apareceu uma linha, eu vou correndo fazer um botox. Não vou. Eu deixo as coisas serem o mais natural possível e uma vez por ano eu faço bioestimulador de colágeno, que eu acho que eu tenho que manter o meu banco de colágeno em dia. Esse é o meu segredo, tá? Agora, eu acho que o pior é o físico, tá? Agora eu comecei a ter, por causa da menopausa, que eu não posso fazer reposição hormonal, eu comecei a ter dor nas juntas, sabe? Então, à noite, às vezes, quando eu levanto para ir ao banheiro, me dói o joelho, me dói as juntas dos dedos das mãos, sabe? Eu tô tendo umas dores que eu nunca tive. E isso, sim, é da idade. É da menopausa. Eu tô zerada de estradiol, eu já tô na pós-menopausa, então eu não tenho mais nada de hormônio. E isso dá um baque no corpo, sabe? Então, eu, sinceramente, eu tenho mais dificuldade para emagrecer, né? Então, a malhação ela é mais difícil para tonificar o corpo. Eu tenho mais problemas com o meu corpo mesmo, assim, com as dores, com a minha... Eu sempre fui super rápida de mobilidade, agora eu tô um pouquinho mais... Eu não sou mais tão rápida nas coisas. Eu quero voltar a dançar esse ano para ver se eu recupero a minha... Dançar em academia mesmo, aula de dança, sabe? Para ver se eu recupero a minha dinâmica de corpo, assim. Mas o meu rosto, eu te confesso, que não é uma coisa que me incomoda. Não me incomoda, mesmo. É claro que, às vezes, eu fico parada na frente do espelho e fico fazendo assim, né? Né? Ai, que bom, né? Que bom seria reunião de Zoom, que a câmera do computador é um horror, que nos deixa umas demônias. Eu faço todas as reuniões de Zoom assim, ó. Ai, que delícia, adorei o truque. Ou pelo menos uma mão, né? Eu fico assim me segurando, né? Mas depois tem que segurar o braço. Aí né? segura e puxa o ombro. Isso aqui é brabo, sabe? Isso aqui, o interno de coxa. Ah, é brabo. Dá uma... Mas o que a gente pode fazer? Malhar mais. Infelizmente, é o que a gente pode fazer. Se alimentar melhor, cuidar melhor da alimentação, tomar mais água, comer mais proteína, seja ela vegetal ou animal, depende do que cada uma quer da vida, né? Mas é isso, não tem milagre, né? Agora me fala uma coisa. O que mais tu ouves das mulheres que contracenam contigo? O que eu mais ouço... O que elas mais te pedem, Patrícia? Assim, a maioria tô com 55 ou 60, tô na menopausa, engordei, não tenho mais libido alguma, não consigo mais ser... nesse ponto contigo. Não consigo mais ser tocada pelo meu marido, sabe? Tô me sentindo a última das pessoas. Tem muitas mulheres que estão muito no buraco, né? Então tem essa turma. Tem a turma que me diz assim, me separei, tô com 50 anos e tô namorando um guri de 30. Tá meio difícil, mas eu tô indo. Tá meio difícil, mas eu tô indo, né? Aí ela se pergunta assim,
tu sabe algum procedimento para rejuvenescer as partes íntimas? Eu sei, porque eu sei tudo, né? Daí eu indico. Então, Suzana, tem de tudo um pouco. Tem muitas mulheres que estão assim, ó. Cheguei aos 60 anos, fui afastada da empresa, porque a empresa aos 60 anos tu tem que se retirar, fui para o conselho, e agora? Eu tô cheia de gás, o que eu vou fazer? Eu preciso empreender, mas não sei o que fazer. Né? E muitas, assim, estão de saco cheio do que fazem, que querem dar uma virada, e que também não sabem, não tem confiança suficiente para virar a chave, sabe? Então, essas quatro, eu acho que são, assim, as broncas maiores, assim, que vem, né? E aí eu tento ser um ombro amigo, né? Nem sempre eu consigo, mas eu tento ser um ombro amigo, tento indicar uma terapeuta, uma ginecologista boa de reposição hormonal, né? Alguma pessoa legal que faça transição de carreira, que possa ajudar aquela mulher naquele momento. Eu tenho uma comunidade de mulheres que se apoiam, que eu vou indicando elas para tentar. Então é isso, eu acabo virando um guarda-chuva, né? De situações. Claro, porque na verdade, assim, o que a gente nota, né, Patrícia? Eu tenho umas amigas minhas, que são muito amigas minhas, de muitos anos, de 20 anos, 50 anos, 60 anos, então 60 não, estou exagerando, mas é quase 55, que nós temos uma confraria chamada As Gansas, e Que ótimo. e nos acompanhamos há muito tempo. Então é muito legal, porque nós trocamos muita intimidade, nós temos muita cumplicidade, é muito legal. E eu me sinto muito apoiada por elas, e eu sei que a gente se apoia mutuamente em várias coisas, na alegria e na tristeza. Porque às vezes os perrengues acontecem, muitas vezes acontecem, e a gente está ali junto meio que para compartilhar isso. Só que, Patrícia, o que eu mais vejo, o que eu mais percebo, é que, na verdade, nós somos uma multidão de solitários. Solitários aonde? Não é solitário na brincadeira, é solitário na intimidade. Por que a gente tem tanta dificuldade de falar sobre as coisas que são as nossas coisas? Quando tu fala, por exemplo, sobre libido, gente, todo mundo passa pela mesma coisa. E por que esses assuntos são preconceitos? E o que eu percebo, Patrícia, é que quando tu alimenta o preconceito, tu alimenta o muro, tu faz crescer um muro entre tu e o mundo. Né? Fica tão mais fácil quando tu demole esse mundo, gente. Fica tão mais fácil quando a gente pensa e percebe que nós somos todos iguais. Necessariamente não porque nós temos o mesmo medo e a mesma insegurança ou a mesma alegria, mas porque temos medo, alegria e insegurança, né? Seja qual for. E uma das coisas que hoje me deu, talvez seja da fase da minha vida, enfim, não sei bem, mas talvez seja, é o fato de que eu me percebo hoje muito mais maleável, muito mais flexível. Se eu olho, por exemplo, um cara com um colar de pérola, eu acho legal, eu não tenho nada a ver com isso. É a pessoa, não sou eu. Então, eu acho que uma das coisas que a gente começa a aprender, eu vejo falando sobre isso, é buscar o seu autocentro, né? A sua auto-alma. Né? O que o meu coração me manda fazer? O que o meu coração dita? Né? Poxa, a gente vai viver tanta coisa, a gente já coletou tanta experiência, está na hora de a gente fazer valer as experiências da gente e acreditar na gente, né? E fazer com que a alma, a tua vida seja a tua alma, ou seja, livre, leve e solta. Ponto. Exatamente. É isso, é assim. Mas eu acho que tu definiu aí muito bem a maturidade, né? Uhum. Eu acho que isso é ser maduro, é tu ser mais maleável, ser mais paciente, né? Tu dizer não quando tem que dizer não, e saber que não é uma sentença completa por ela só. Tu não precisa dizer não por causa disso. Não é não, né? Não quero. Porque sim, porque não. Não precisa parar de dar explicação pelas nossas escolhas o tempo inteiro, sabe? Eu acho que isso. Parar de querer agradar todo mundo o tempo inteiro. Parar se eu não for aceita, se as pessoas não gostarem de mim, dane-se, sabe? Eu entrevistei uma gerontóloga maravilhosa um tempo atrás e ela me disse assim que para a gente envelhecer com autonomia, a gente tem que prestar atenção em 3 Fs, tá? Com autonomia, que é força, fôlego e flexibilidade.
para ter autonomia física. Deu disse, bom, né? Faltou o foda-se, para tu ter autonomia mental, entendeu? Psicológica. Tu poder dizer, cara, eu não quero nesse encontro porque essas pessoas são tóxicas. Eu não quero mais encontrar aquelas minhas amigas de 20 anos atrás porque elas não me fazem bem. Sabe? Eu acho que a gente tem que começar a tomar conta da nossa vida de uma maneira mais assertiva, sabe? E não se preocupar muito com o que o outro vai pensar. E, Suzana, a gente vive numa sociedade, Porto Alegre é uma sociedade muito, apesar de ser uma capital, é uma cidade do interior. Muito, né? Muito né? conservadora, né? É muito conservadora. Aqui as pessoas são muito preocupadas com o que os outros vão dizer, com o quanto eu vou ter que agradar o fulaninho, a fulaninho, o cicraninho. Gente, chega uma hora que tu não tem mais que agradar ninguém, tu tem que agradar a ti. Porque senão tu vai passar a tua vida inteira preocupada em fazer os outros felizes. Tu tem que fazer... Tu tem que ser feliz. Sabe? E eu acho que a maturidade nos traz isso. Eu acho que é a grande virada. Então, quando tu olha para isso e tu consegue ser isso, o físico, a ruga, o bigode chinês, é o de menos, né? Não, e assim, eu me lembro que uma vez eu estava numa consulta, num curso que eu fiz, e eu estava falando sobre exatamente isso, e a pessoa diz, sabe o que acontece comigo? Eu esqueci que eu tenho ruga, eu esqueci que eu sou flácida, e eu esqueci que eu tenho um bigode chinês. E eu estou me sentindo tão linda porque eu esqueci. Eu achei genial aquilo, sabe, Patrícia? Achei genial. Porque o espelho não pode ser a prisão. Não pode. O espelho não pode ser a prisão de um passado que já não existe mais e não existe mais. E, Suzana, por que a gente não faz um exercício? E isso é um discurso de todas nós, mulheres 50, 60 a mais, que estamos aqui na internet, que estamos no Instagram. Eu tenho uma comunidade grande de amigas, tá? A gente tem que encontrar a beleza. A beleza não pode estar atrelada à juventude. Claro. Entendeu? A beleza não é só a juventude. A gente tem que achar a beleza na ruga. A gente tem que achar a beleza num rosto um pouco mais flácido. A gente tem que achar beleza nisso, gente. Senão a gente vai ser escrava pro resto das nossas vidas e infelizes. Não, e chatas, né, Patrícia? E chatas! Chatas, porque vira uma lamúria. Acabou. Não, ou deformadas, né? Mas eu vou fazer aquela técnica assim, ó, eu vou começar a falar contigo assim, vai ser ótimo. Não, isso aqui para reunião de Zoom é sensacional. Entendeu? Não tem. A melhor coisa. Eu queria te perguntar um assunto que me chamou a atenção quando eu li a matéria na coletiva sobre ti, que eu achei genial. Me fala do budismo na tua vida. O budismo te ajudou? E te ajuda? Muito. Foi uma grande virada de chave. Eu comecei a ter pânico lá em 1997, pânico severo. Eu fiquei 2 anos meio que em casa, sem conseguir sair. E começando a produtora em Porto Alegre, então eu tinha que vir para cá para fazer trabalhos, fazer gravações. Foi muito difícil. Meu pai me acompanhou o tempo todo. E eu comecei a fazer yoga. E a minha professora de yoga, ela me disse o seguinte, ela teve um estalo, assim, ela disse, vai ter um retiro budista da deusa Tara. A Tara no budismo é como se fosse a Nossa Senhora no cristianismo, tá? Ela é a deusa das mulheres poderosas, vai ser esse final de semana entre as coroas. Eu acho que tu tens que ir, Patrícia. Eu disse, tá, eu vou. E fui. E ali virou uma chave na minha vida, assim, porque eu entendi um monte de coisa. Aí eu comecei a ler sobre budismo. Eu li um livro que hoje virou um best-seller e que é um livro que virou um livro de autoajuda, mas na época que eu li ele não era tão conhecido. Chama O Poder do Agora. Eu li, bárbaro. É maravilhoso. Quando tu lê aquilo, tu entende que não existe passado, não existe futuro, que só existe o presente. Tudo muda na tua vida, né? E aí o budismo foi uma coisa assim que nossa, espiritualmente eu me elevei, eu cheguei num outro estado assim de possibilidades, de vida, conheci o pai do meu filho lá. Meu filho foi batizado lá. Enfim, eu tenho uma grande história com o budismo. Só que depois a vida cotidiana, né, ela me demandou muito e eu não consegui mais fazer as práticas diárias. E o budismo tem uma coisa diária que é muito importante de ser feita, que são as orações, as preces.
e eu perdi um pouco. Mas eu amo a filosofia budista, amo. Amo. E ela te ajuda até hoje. Até hoje. Até hoje, porque... Patrícia, tu desaparecesse para mim aqui. Peraí. Voltei? Agora voltou. Ah, eu acho que eu toquei na câmera sem querer com o dedo. Falando, a gringa, né? Botei o dedo no telefone, desculpa. E aí, me conta? Então, eu não faço mais práticas hoje em dia, mas eu pratico yoga até hoje, pratico respiração, tento fazer algumas meditações, pelo menos 3 vezes por semana, quando eu estou um pouco ansiosa, porque eu sofro de ansiedade, tá? Crônica. E com a menopausa, a gente acaba confundindo. Às vezes, um calorão, um fogacho, ele te dá a impressão que é um pânico, sabe? Ou ele te dá a impressão que é uma crise de ansiedade muito grande. Então, eu tive que retomar com isso muito intensamente, assim. Eu viro e mexo, eu paro de trabalhar, eu sento, fico respirando. E fico respirando, focada na minha respiração e no que eu ouço. Sabe que a meditação não é parar de pensar. A gente não para de pensar. Isso é uma bobagem, entendeu? Mas se a gente conseguir, pelo menos, observar os nossos pensamentos, a gente já está meditando. E é isso que eu tento fazer. Legal isso. Que vaga. É necessário. Para mim é um remédio. O muito budismo, para mim, é um remédio, Suzana, sabe? interessante isso. Que legal. Não, e eu acho que tem uma outra coisa também que é importante, né? Quer dizer, na hora que tu faz o budismo, ou que tu medita, ou que tu pratica o budismo, melhor dizendo, né? Tu tem a coragem de olhar para ti mesmo. Não é isso? E uma das coisas que eu vejo é que, de novo, né? Hoje a gente tangencia questões. Hoje a gente não aprofunda as questões. E Não. uma das coisas que mais me incomoda, mas me incomoda profundamente, nós que somos pessoas da área de comunicação, Patrícia, as nossas posições não precisam ser as mesmas. E é bom que não sejam, né? E é bom que a gente possa ter posições diferentes. Mas, gente, como está difícil conversar hoje em dia? Como está Muito. complicado? Porque tudo é ou. Não tem mais a soma. Tem a soma da exclusão, porque você tem a exclusão sempre. Então, tu não Tem. serve, tua opinião não serve, então tu faz parte sei lá, de um segmento que não... Cara, como é que a gente vai evoluir enquanto humanidade se não der para trocar ideias? Tá muito difícil. Porque, primeiro, que a gente está dividido no meio, né? Hoje em dia. A gente são os da direita e os da esquerda. Começa por aí, que é muito ruim. E depois, uma coisa que é muito ruim é que a gente vive de monólogos, né? Eu falo, tu me ouve, mas aí tu começa a falar de ti. Aí eu falo de mim, tu fala de ti, eu falo de mim, tu fala de ti, eu falo de mim, tu fala de ti, e a gente não consegue juntar isso e fazer um assunto único. Cada um quer falar de si. E isso é muito complicado. A gente não quer mais ouvir o outro de verdade, se aprofundar, perguntar como ele está, se está tudo bem. A gente não quer mais. É uma loucura. A gente só lê os títulos das matérias, a gente só lê as 4 primeiras linhas, e aí a gente não fixa informação nenhuma na nossa cabeça, a gente esquece tudo. Eu voltei a ler como uma louca agora, nos últimos, desde que começou a pandemia, até porque o Marcelo, meu namorado, é escritor e lê muito. Ele lê um livro por semana. Então, tu imagina a demanda de livro, né? Eu tô sempre com uma pilha de livro para ler. Igual. E isso tem sido muito bom para mim, porque eu consigo entrar numa história e do início ao final. Eu não tô lendo títulos da internet, né? E as pessoas não leem mais, né, Suzana? As pessoas não leem mais. Elas leem, elas se informam nas redes sociais e aí não dá. Não dá. Realmente não dá. Até porque a gente seleciona as redes sociais que nos interessam, né? As antagônicas a gente dispensa, o que é uma grande bobagem, né? Patrícia, me conta uma coisa. Tu tem 2 lemas que estruturam a tua vida. Nos fala sobre eles. Bom, um é Envelhecendo Sem Pirar, né? Que é o título aqui da nossa live. Que o que é? Eu tento buscar essa coisa da aceitação do envelhecimento e de achar a beleza nisso tudo, né? Então, o tempo inteiro eu fico dizendo, não vamos pirar, não vamos entrar nessa noia, tá tudo certo, faz parte, é assim mesmo.
Acho que isso é uma coisa que me direciona muito. E a outra coisa é que nada é por acaso, porque nada é por acaso. Eu não acredito em coincidências. Não? Não. Me conta uma coisa da tua vida que não, que onde serve nada é por acaso. Em tudo. Como, por Em... exemplo, como encontrar o Marcelo, por exemplo? Ah, sim, com certeza. Com certeza. Ele chegou na minha vida num momento em que eu acho que a gente estava precisando se complementar. Hum. E eu ainda não sei qual é, ainda a história não está completa, não está fechada. Daqui a mais um tempo eu posso te responder melhor sobre isso, Aham. tá? Mas, por exemplo, para eu me espiritualizar, eu tive que ter pânico. Então, Hum. tudo tem um, sabe? Porque eu tive pânico, eu fui buscar me espiritualizar e ser uma pessoa mais densa, mais profunda, a entrar dentro de mim, a ficar em silêncio. Eu não vivo sem silêncio. Se tu quer me ver louca, é me deixar sem silêncio. E sozinha, eu preciso estar sozinha e em silêncio. Muitos momentos da minha vida, eu preciso, tá? E isso é uma coisa que a espiritualidade te traz, né? Eu sou uma mulher, eu sou uma pessoa muito melhor hoje do que eu era antes do pânico. Então, o pânico não foi por acaso. Ele veio para me ensinar. Sabe? Às vezes eu olho para o pai do meu filho, por exemplo. Ele é um homem que é muito diferente de mim. A gente não tem quase nada em comum. Mas se não fosse ele naquele momento, eu jamais teria tido um filho. Porque não estava no meu projeto ser mãe. Hum. Eu engravidei usando DIU, para te ter uma ideia. Oh, uhum. Entendeu? E ele, enquanto o Lorenzo era bebê, ele foi a mãe do Lorenzo. Por Ele quê? cuidou do Lourenço. Porque eu Porque... trabalhava muito e porque eu tive uma depressão pós-parto violenta. Uhum. Então, nada é por acaso. Se eu encontrei ele e se a gente ficou junto, por mais que fôssemos muito diferentes, era para ter o Lourenço. E assim a vida vai me mostrando coisas, sabe? Eu vou aprendendo. A pandemia me ensinou tanta coisa. Como, por exemplo? Como, por exemplo, a gente tinha uma sede da produtora enorme, gigantesca. A gente alugou para um escritório de advocacia e foi para uma sala menor. Depois de um ano, a gente entregou a sala menor. A gente não precisa mais. A gente pode fazer tudo online. Não, a gente não precisa mais estar junto. Eu e a Patrícia, como sócias, a gente entendeu na pandemia que a gente não podia mais estar juntas e fazer trabalhos juntas, porque o que a gente mais fazia? A gente dava consultoria para empresas, consultoria de coleções, a gente fazia eventos de moda, produção de desfiles. Isso acabou por um tempo. A gente aprendeu a trabalhar sozinhas. Cada uma seguiu o seu caminho. A gente ainda está juntas, quando algum cliente pede. Mas a gente é independente. Né? E, cara, eu aprendi que eu sou suficientemente boa para fazer uma carreira sozinha no Instagram como comunicadora. Enfim, eu acho. Sabe? Eu acho que a pandemia nos ensinou que se qualquer parte do mundo ou de onde a gente vive, alguém não tiver acesso à vacina, ou não tiver acesso à educação, ou não tiver acesso à alimentação, essa pessoa vai contrair um vírus e vai trazer para nós. Então, a desigualdade social tem que ser pensada assim. A gente precisa de políticas que olhem para isso. A gente precisa de políticas que traga as pessoas lá de baixo para cima, que dê oportunidade. Porque fazer filantropia, fazer, sabe, ajudar, fazer caridade, não vai adiantar nada. As pessoas vão continuar lá no mesmo lugar onde elas estão. A gente precisa, assim, de cotas. A gente precisa. Hoje em dia, a gente precisa disso. Talvez um dia a gente não precise mais, Suzana. Uhum. Mas hoje, com esse abismo social que a gente vive no Brasil, a gente precisa de políticas que possam trazer essas pessoas que estão lá embaixo para cima. Eu não acredito em meritocracia. Não. E eu acho que na pandemia isso ficou muito claro. Como é que eu vou competir com uma pessoa da periferia que não pôde fazer uma faculdade, que é preta, que está sempre correndo o risco de ser presa na rua, entendeu? E que, por ignorância, engravidou cedo, teve filhos e não pôde seguir uma carreira. Não tem, entendeu? A meritocracia ela é válida quando todos saem do mesmo lugar. Todos estão no mesmo espaço. Aí é válido. Quando não há preconceito de raça, de gênero, de sexo, né, do feminino, do masculino,
Quando todo mundo é igual, a meritocracia está valendo. Agora, quando tem diferenças, é difícil, né, Suzana? Me fala uma coisa, esse aspecto de nada é por acaso. Tu acredita firmemente nisso? Porque tem uma outra perguntinha, te prepara, responde. Tem uma perguntinha. Olha, eu acredito, porque na hora que as coisas acontecem, a gente pode ter a impressão de que, ai, que coincidência, tu tá aqui, eu tô aqui, olha só que legal, blá, 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 blá. Mas depois vai vir uma resposta para aquilo. Eu sempre interpretei isso na minha vida. Às vezes, até as piores coisas, uma doença, uma tragédia familiar, a perda de alguém, te ensina alguma coisa tão grandiosa, tu fica tão forte depois disso, que tu diz, nossa, se aquilo não tivesse acontecido, eu ia ser aquela pessoa medíocre, que estava lá atrás, sabe? Então, porque assim, isso é uma coisa meio do budismo, tá, Suzana? Isso é um ensinamento do budismo. A gente acredita no karma. Certo. E o karma tem muito a ver com o nada é por acaso. O karma acredita muito que as coisas acontecem tudo tem um porquê, que a gente vive numa teia, todas as pessoas estão interligadas, e que se elas se encontram e têm situações conjuntas, é porque tem um significado em algum momento da vida. Por que eu te perguntei isso? Porque o crer no nada é por acaso te dá uma tranquilidade, uma paz. Como se, assim, é claro que viver intensamente o aqui e agora é fundamental. Porque, de alguma maneira, esse teu aqui e agora constrói o teu próximo passo, o teu próximo momento, digamos assim. Mas na hora que nós formos intensos, ao mesmo tempo leves e alegres, né? No momento eu acredito muito nisso, a vida acontece, o fluxo do tal acontece. Exatamente. Né? E aí vamos acreditar nisso e vamos parar de querer ter controle sobre o amanhã, porque o controle tem controle, isso é uma bobagem. Quer dizer, não é que nós não tenhamos sonhos e não é que nós não queremos atingir nossos objetivos. Claro que sim, mas uma coisa é focar para que isso aconteça, outra coisa é ficar armazenado e preso, só tem que acontecer. E se não aconteceu, é uma catástrofe, é uma hecatombe, e eu já não sei mais o que fazer da minha vida, é aquela coisa toda. Então, assim, eu queria só aprofundar um pouquinho isso contigo, e nós temos ainda mais uns minutinhos para conversar sobre nossas considerações finais, sobre a tua crença na vida, sobre o que tu quiseres nos dizer. Mas eu queria que tu levantasse um pouquinho mais esse ponto ainda de nada e por acaso, e como é que a gente consegue viver com intensidade e alegria e leveza o aqui e agora. Pois então, tem outra frase budista que eu acredito muito que diz o seguinte: a vida é perfeita do jeito que ela é. Eu sei que isso parece até ser meio poliana, tá? Porque se tu pega uma pessoa que está lá em Petrópolis agora, que aconteceu aquela tragédia, né? Que perdeu casa, carro, tu vai dizer a vida é perfeita do jeito que ela é, tu tá louca, né, Patrícia? Tu tá maluca. Mas, dentro desse contexto budista, se acredita que ali na frente alguma coisa boa vai acontecer, e se acredita muito que tu tá pagando karmas de vidas passadas. Que eu acredito muito em vidas passadas, tá? Porque senão eu não vejo significado na vida atual. Porque a vida é tão injusta com algumas pessoas, que tu diz, mas por que essa pessoa sofre tanto e eu sou tão feliz? Então eu tento acreditar nisso, na lei do karma e da ação e da reação, para ir para frente. E agora, eu larguei essa coisa de dominar, ter as rédeas da minha vida. Eu não tenho. Eu faço projetos, eu tô sempre cheia de projetos. Agora, se me perguntar, eu tenho assim 5 projetos para esse ano. Eu tô sempre cheia de projetos, tá? Mas eu tenho total certeza que alguns deles que um vai sair, que o outro não vai sair, que um vai dar certo, que o outro vai dar errado, e que isso faz parte. Porque a Covid veio aí para nos mostrar que a gente não tem domínio de nada. Foi um soco na cara de todo mundo. Todo mundo perdeu a liberdade de ir e vir de um dia para o outro. Quantas pessoas morreram? Milhões de pessoas morreram de um dia para o outro no mundo. Entendeu? Então, assim, ó, não vamos achar que a gente tem... que a gente é tão soberano o suficiente para dizer, aqui quem manda sou eu que faço isso. Daqui a pouco vem uma doença e acaba contigo. Né? Então, isso é muito importante. Então, acho que isso traz leveza. Isso traz leveza. Quando eu estou muito ansiosa, eu digo, para!
O tempo vai resolver. Não adianta. O tempo é o melhor remédio para tudo. Para uma tristeza, para um desafeto, para um sofrimento. Como também uma alegria muito grande de uma conquista também vai acabar. Porque depois de uma alegria vai vir uma tristeza. E depois de uma tristeza vai vir uma alegria. E depois de uma alegria vai vir... E assim a gente vai vivendo. Então eu sou muito assim, ó, deixa o barco fluir. Eu projeto as coisas, eu planejo, mas sem grandes expectativas, tá? Isso a maturidade me ensinou. A Legal. expectativa é uma merda. Se tu tem expectativa, tu tem grande chance de se frustrar. Amorosamente, afetivamente, com os amigos, com os projetos, com os trabalhos. Então, sabe? E mais flat, assim. Mais linear. Nem tão no céu, nem tão na terra, sabe? Vai indo. É o que eu tento fazer, Suzana. Não sei se eu te respondi. Não, eu acho ótimo, Bárbara. Agora me conta uma coisinha assim. Eu imagino que na tua trajetória de uma pessoa que nasceu em Caxias, numa família humilde, aos 14 anos que eu vim a Porto Alegre, aí as oportunidades passaram, mas assim, nem tudo é flores, né? Conta para nós alguma coisa da tua vida onde tu tenha que ter, assim, te superado. Eu me superei algumas vezes. Desde o meu primeiro emprego lá no Jornal do Almoço, foi muito difícil para mim. Eu sofri assédio de um colega, ao vivo, na bancada, apresentando o jornal. Eu tinha 17 anos, esse profissional estava lá há 10 anos, e ele pegava na minha perna durante o jornal, ao vivo. E eu ia fazer o quê? Aquilo ali foi o primeiro, assim, soco na minha cara. Eu não podia falar, porque eu sabia que ninguém ia acreditar em mim, porque ele era... Entendeu? Ele estava lá há muito tempo, era super respeitado. Eu levei um tempo até que eu cheguei para ele e disse: meu querido, olha aqui, ó, não faz isso, tu tá me magoando. E comecei a chorar. E aí eu acho que ele ficou com pena de mim, porque eu era muito menina. E ele parou, tá? Isso foi uma coisa difícil. Outra coisa difícil que eu acho que existe até hoje, assim, a gente vive num mundo de negócios muito machista. Eu cansei de ir a reuniões de negócios com o meu sócio, o René, e o cliente ser um homem e eu tá falando e ele fazia as perguntas para o René. Sabe? Não me olhar no olho. Então, essas dificuldades que as mulheres ainda sofrem até hoje, que os homens têm muita dificuldade para entender, elas existem sim. A gente sofre isso o tempo todo, tá? Eu acho que esses desafios aí são muito grandes. Eu acho que a busca da serenidade, agora falando de mim como pessoa, a busca da minha serenidade, do meu equilíbrio, porque eu sou libriana. Então eu estou sempre em busca, né? Só aquela balança que está sempre ali. Se eu não estou equilibrada, eu estou muito mal, sabe? Eu tenho que estar num ponto de equilíbrio. E para quem tem ansiedade, tem pânico, é uma coisa que é difícil para mim, sabe, Suzana? Eu estou sempre respirando, indo... Mas, assim, todos os perrengues que eu tive na minha vida, eu sofri bullying quando eu era criança, por ser pobre. Eu morava num bairro rico em Caxias e eu era a única pobre. E aí, no verão, eu era amiga das crianças ricas. Todo mundo ia para as piscinas na casa dos ricos. Quando eu chegava, a mãe da minha amiguinha rica dizia: ai, Patrícia, você volta para sua casa? E todas as crianças iam para a piscina. Isso é uma coisa assim que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. E aí isso poderia ter me colocado para baixo, mas me motivou a ter a minha piscina. Entendeu? Se eu ainda vou ter minha piscina. E eu ainda vou fazer essas mulheres, que são minhas fãs até hoje, né? A mãe dessas amigas, elas sabem o que elas fizeram. Então, eu acho que meus maiores perrengues foi por ter vindo de uma família humilde, então eu sofri quando era criança por causa disso, mas isso me fortaleceu, não me desmotivou. O meu pai era um homem muito bruto, ele era um italiano da colônia, ele foi agricultor a vida inteira, depois ele foi ser policial federal, então ele era um homem bruto. Então ele sempre foi muito duro e seco comigo, ele sempre nunca me
impulsionou, disse, vai atrás dos seus sonhos, minha filha, eu te apoio. Jamais. Então, ele também, de uma certa forma, eu olhava para ele e dizia, tu vai ver, eu vou ser famosa e rica. Você dizia para ele, Patrícia? Dizia? Dizia? Ele me disse uma vez, ele disse assim, tu nunca vai sair do bairro. Eu disse, tu vai ver, eu vou para a Europa, vou conhecer a Europa inteira, vou visitar teus primos na Itália. E ele, ó, imagina, fui e ainda fiz foto com os primos, voltei, mostrei para ele. E no final da vida dele, a gente ficou muito amigos, porque ele teve Alzheimer e ele virou um bebê e a gente super se aproximou. Mas eu sempre, Suzana, eu sempre peguei essas dificuldades e transformei. Eu nunca fiquei com rancor. Eu não sou uma pessoa rancorosa, sabe? Não sou. Eu olho para isso e isso me motiva. Tem gente que desmotiva. Eu me motivei sempre com cada... E a gente tem um mercado aqui do Rio Grande do Sul que é um mercado difícil, né? As pessoas não valorizam o talento aqui no Rio Grande do Sul, não valorizam as pessoas criativas, não valorizam, sabe? Então, hoje, por exemplo, eu trabalho praticamente todas as publicidades que eu faço no meu Instagram, todos os conteúdos pagos são de São Paulo. Ninguém me patrocina no Rio Grande do Sul, vem tudo de São Paulo, sabe? Então, São de casa não faz milagre, né? Então, essas coisas, às vezes, te dá uns ranços, assim, ai, que saco, né? Por que tem que ser assim? Mas eu não dou bola. Eu vou indo, entendeu? Eu vou indo. Da onde vem essa força, Patrícia? Não sei. Onde vem esse trampolim? Da onde vem isso? Eu vou te dizer. Vem daquela menina que não deixaram entrar na piscina. Essa menina, eu tratei muito ela. Muito. Muita terapia. Sabe? E até hoje, quando eu falo, eu me emociono. Quando eu falo dela, eu fico... Preciso respirar. Porque essa menina foi magoada, muito. E é a força, é ela que tá ali, ela que me impulsiona, ela que diz, vai, tu é capaz, tu pode, tu consegue, tu tem talento, tu tem capacidade, não tenha mais a síndrome de impostora, sabe? Não tenha. Tu é capaz. Porque a gente, mulher, nossa, Michelle Obama tem síndrome de impostora, Jennifer Lopez já declarou que tem síndrome de impostora. A gente tem. A gente foi criado a achar que os homens são mais capazes do que a gente. Com certeza. Eles sempre vão fazer o serviço melhor do que a gente. Exatamente. Né? E a gente tem que acreditar na gente. A gente tem uma força, a gente tem um potencial, o poder feminino, a nossa intuição, a nossa força agregadora, ela é fantástica. Quando a gente se dá conta disso, sabe? E a gente acredita no nosso potencial, vai. E eu tenho certeza, Suzana, que essa menina lá, ela tá sempre comigo dizendo, vai, é isso aí, vai, não para. Legal. Que legal, Patrícia. Tu é demais, Patrícia, tu é demais. Eu tinha certeza absoluta que por trás desse fenômeno que hoje se fez valer no Instagram, falando de forma clara, inteligente, madura, profunda, instigante, tinha uma trajetória exemplar. Eu tinha certeza absoluta disso. Ninguém chega aos 51 com essa pele, com esse olhar brilhante, com o Marcelo do teu lado apaixonado, e tu apaixonada por ele, se não tem uma força de vida, uma trajetória linda por trás disso. Eu fiquei muito emocionada, muito sensibilizada, primeiro por tu ter aceito o meu convite. Imagina, Suzana, é um prazer. Patrícia, é um prazer, mas eu vou te dizer uma coisa muito, muito forte. Eu comecei as lives trajetórias quando começou a pandemia. Durante a pandemia, eu quero me reinventar, fazer alguma coisa. O meu trabalho é na área de comunicação, tu já sabe disso, mas assim, o meu plus, digamos assim, o meu encanto é o trajetório, porque eu adoro conhecer a vida das pessoas. Eu adoro poder entrevistar, eu adoro poder conhecer e aprender, porque eu aprendo muito, muito, muito com vocês aqui. E eu fico muito feliz quando alguém como tu olha para mim, que tenho 1.800 seguidores, e tu tem 63 mil seguidores, e tu pode achar que isso é bobagem, eu também acharia se eu estivesse no teu lugar, mas tem muita gente que talvez não queira dar atenção para quem tem 1.800 seguidores. Mas isso é uma bobagem. Gente, eu concordo contigo, todo mundo começa um dia. Todo mundo tem o direito de revirar a sua vida e de sonhar. Todo mundo tem. Vamos prestar atenção em quem está começando. É isso.
a quem está começando, vamos dar fé, vamos emprestar fé, a quem está revitalizando, porque, gente, sonho não se faz sozinho, a gente sonha num cenário. É Estamos isso. todos aqui para um impulsionar o outro e para nós, mulheres, nós nos impulsionarmos. Exatamente. Grandes, somos fortes, temos vida, temos força. Então, gente, vamos acreditar, vamos nos ajudar e vamos nos embalar. Embalar Isso o aí, sonho. Suzana. Não adianta querer ser não sonhar sozinha. Se não tiver apoio, se a Patrícia não tem apoio, se a Patrícia não tem audiência, não tem plateia, ela não consegue falar. E ela precisa falar. Por quê? Porque a Patrícia é a nossa voz. A Patrícia fala de um jeito que as pessoas não querem, não falam. Tem vergonha de falar, tem timidez de falar, tem insegurança de falar. E ela consegue falar. Obrigada a você, Paty. Muito obrigada por estar aqui comigo. E sensacional. Vamos juntos. Suzana, nós mulheres não temos prazo de validade, tá? Isso é para ti. Não temos prazo de validade. A gente está sempre pronta para recomeçar. Sempre. Né? Obrigada. Beijão, querida. Obrigada a você. Tchau, obrigada. Tchau.